Bom dia, meus irmãos. Saúde a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E aproveito o início da ministração dessa palavra para lembrar aos irmãos de agora utilizarem o chat somente para meditações a respeito do que vai ser pregado nesse momento. Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler o versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome por esse santo dia do Senhor. Dia de ouvir a tua voz, Pai. Dia de meditar na tua palavra. Dia de sermos edificados e transformados por intermédio da pregação do teu evangelho e ação do teu Santo Espírito. Essa é o desejo do nosso coração, Pai. Essa é a expectativa que temos nessa manhã e rogamos ao Senhor que cumpra tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gosto muito de futebol. Sou um amante, do futebol, e brasileiro geralmente gosta de futebol. Copa do Mundo, todo mundo se reúne, quer seja para chorar, quer seja para chorar de alegria ou de tristeza. Certamente existem as exceções, mas, de forma geral, no Brasil, que é o país do futebol, todos gostam de futebol. Eu queria chamar a atenção para você para uma questão a respeito do futebol. Durante a década de 70, surgiu um homem chamado Rinus Michels, que inventou um sistema tático chamado futebol total. Futebol total foi desenvolvido por esse holandês e aplicado na seleção da Holanda, na Copa de 74 e em diante, e revolucionou o esporte. A forma com que eles jogavam, a dedicação dos atletas, o sistema de jogo que eles utilizavam, tanto que eles ficaram conhecidos aqui no Brasil como carrossel holandês e em vários lugares do mundo como laranja mecânica. Dentre as principais características desse sistema de jogo era que os atletas não tinham posições fixas. Tanto os defensores, os zagueiros, tinham que ser ativos no ataque, quanto também os atacantes, os responsáveis por fazerem os gols, também tinham que ser ativos na defesa, na marcação do time. Todos deveriam fazer tudo. E aí eu estou sendo simplista, logicamente, estou sendo bem simplista com relação ao resumo desse sistema tático, mas a questão é que esse sistema tático revolucionou o esporte de modo que muitos times depois começaram a imitar esse procedimento. Muitos times campeões ao longo da década de 80 e da década de 90 foram, na verdade, sucessores desse modo de jogo. Recentemente, o Barcelona do Pep Guardiola, nos anos de 2008 a 2012, foi um time que também acabou se desenvolvendo a partir desse sistema de jogo e eles foram multicampeões. Ganharam mais de 10 títulos e chegaram a ganhar num só ano 6 títulos. Impressionante, irmãos. Impressionante como o sistema revoluciona o modo de um time atuar. Mas aí você deve estar se perguntando agora, o que isso tem a ver com o nosso texto? Deixa eu explicar também, meus irmãos, que nosso texto fala sobre responsabilidades que devem ser compartilhadas. E muitas vezes, responsabilidades do meio do povo de Deus, que são vistas como sendo essenciais ao único atleta do Senhor Jesus, quando, na verdade, essas responsabilidades deveriam ser compartilhadas por toda a comunidade. E que responsabilidade é essa, meu irmão? O nosso texto nos fala sobre a responsabilidade do pastoreio mútuo na igreja do Senhor Jesus. O nosso texto, meus irmãos, vai falar sobre essa responsabilidade do pastoreio mútuo que deve ser compartilhada no meio do povo de Deus. Hoje nós veremos que admoestar, consolar, amparar não deve ser uma prática exclusiva de pastores e presbíteros, mas de todos aqueles que têm uma aliança com o Senhor Jesus. Uma responsabilidade que é delegada pelo próprio Deus a toda a sua comunidade e que deve ser compartilhada por todos. Paulo, meus irmãos, visa desenvolver em nós
um senso de responsabilidade no cuidado mútuo. Se Paulo vivesse nos tempos atuais, ele ia escrever na sua rede social: somos todos pastores. E o nosso texto conta a partir de uma carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica, uma carta que era a novos convertidos judeus da região da Macedônia. Tessalônica era a principal cidade dessa região da Macedônia. E aí Paulo, que estava em Corinto, envia o jovem Timóteo a essa jovem igreja em Tessalônica, e aí para poder ver como estavam esses novos cristãos, e aí a partir disso ele escreve essa carta. Essa carta da igreja de Tessalônica, ela é provavelmente, dizem os estudiosos, o documento mais antigo do Novo Testamento. Uma carta de ações de graça, encorajamento, exortação e informação aos mais novos convertidos, gentios ao Senhor Jesus. Essa preocupação amorosa que Paulo tem aos seus amigos, aos seus filhos em Tessalônica, com relação ao sofrimento que eles estavam passando na vida cristã, com relação à sua santidade, com relação às suas questões sexuais, com relação à ressurreição dos mortos e sobre a vinda do Senhor Jesus. Tudo isso é abordado por Paulo nessa carta. Esses irmãos de Tessalônica, eles eram perseguidos, eles sofriam devido à adoração exclusiva ao Senhor Jesus, quando naquela região de Tessalônica, eles eram famosos por sua lealdade a César, o rei daquela época. Após finalmente, então, Paulo falar no capítulo 4 a respeito de exortações práticas à santidade, ele novamente começa a falar sobre outras exortações. E é engraçado, porque parece que o apóstolo Paulo não quer encerrar sua carta. É como aquele pai, aquela mãe que está entregando o seu filho para o primeiro acampamento do departamento infantil do Mini, primeiro acampamento da UCP. E aí o pai chega e começa a dar instruções para o filho. E aí o pai, depois que encerra as instruções, ele, só mais uma coisa, e continua a dar instruções. Sempre tem algo a ser dito, sempre tem algo mais a ser dito quando nós amamos alguém. Queremos sempre dar mais e mais instruções, e aqui o apóstolo Paulo faz isso. Ele começa a dar as exortações finais, depois retoma novamente essas exortações finais, e aí a gente vê no capítulo 5 essa retomada de exortações a partir de diversos preceitos, e aí no versículos anteriores ao nosso, 12 e 13, ele falando sobre como deveria ser, né, o trato dos membros da igreja, dos fiéis da igreja para com os seus líderes. E a partir do versículo 14, aliás, no nosso versículo 14, o apóstolo Paulo fala como deveria ser o trato dos fiéis entre si. John Stott intitula essa sessão com o seguinte termo: aqui é a comunidade cristã. É como ser uma igreja evangélica. Como funciona, como deveria funcionar uma igreja evangélica. Paulo então começa, meus irmãos, com o seguinte chamado: exortamo-vos também, irmãos. Eu chamo vocês, irmãos. Eu convoco vocês. Esse é um chamado para todo o povo de Deus, sem exceção. Como se dá, então, meus irmãos, esse pastoreio no meio do povo de Deus? Essa pergunta é respondida através de 3 imperativos, verbos que denotam uma ordem, um comando da parte do nosso Deus. O chamado à responsabilidade do pastoreio mútuo, então, envolve o quê, meus irmãos? E o primeiro imperativo é admoestar os insubmissos. Essa ideia do admoestar, do corrigir, essa ideia de aconselhar, confrontar. Inclusive, esse termo que é utilizado pelo apóstolo, ele é um termo bastante comum no meio do aconselhamento bíblico noutético, aconselhamento bíblico famoso pelos livros de J. Adams, David Powlison, Eduardo Welch. Qual deve ser a atitude, então, desse aconselhamento, dessa admoestação, dessa confrontação? Quem é o alvo dessa atitude? E aí o apóstolo fala, os insubmissos. Outras traduções, como a NVI, falam ociosos. A Bíblia de Jerusalém também fala sobre desordeiros. Meus irmãos, aqui a tradução literalmente é alguém fora de linha. E esse termo era utilizado no meio dos soldados, no meio do campo de batalha, para denotar aquele soldado que não guardava a sua posição, aquele soldado que não mantinha uma posição apropriada na formação das tropas. Um teólogo chamado Adam Clarke diz que é aqueles que estavam fora de suas fileiras e não estão nem dispostos, nem em situação para realizar o trabalho e o dever de um soldado. Esses são aqueles alvos da admoestação, da confrontação, da correção exigida pelo apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo,
na segunda carta à igreja de Tessalônica, fala a respeito de pessoas que não queriam trabalhar. E elas não queriam trabalhar, não era porque não tinham emprego, mas é porque elas realmente não desejavam aquilo. E aí o apóstolo Paulo chama esses que não querem trabalhar de desordeiros e que vivem se intrometendo na vida alheia. Essa é a razão de as traduções utilizarem termos como insubmissos, porque eles não cumprem o mandamento do Senhor, que é de trabalhar, de ter um ofício, de viver do fruto das suas mãos. É por isso que traduções também usam o termo desordeiro, que é aqueles que não fazem o que foram chamados a fazer, mas ficam se intrometendo, ficam criando desordem em outros ambientes. Um teólogo chamado Gordon Fee diz que esses que não trabalham são perturbadores do shalom que deveria existir na comunidade. E aí, no seu sentido mais fundamental, podemos pensar nesses indisciplinados, irresponsáveis, desordenados no nosso meio. É como diz o ditado, meus irmãos: cabeça vazia e o resto nós já sabemos, não é verdade? A Bíblia tem um registro interessante, um registro muito interessante do homem que se enquadra no que Paulo está aqui dizendo. A Bíblia diz que no seu tempo, no tempo desse homem, era comum os reis saírem à guerra junto com o seu exército. Só que o registro bíblico diz que esse rei manda os seus servos para a guerra e ele não vai, ele fica no seu palácio. E ao ficar no seu palácio, um belo dia ele acorda, começa a passear pelo terraço do seu palácio e avista uma mulher tomando banho. E o registro bíblico diz que era ela muito formosa. O resto da história nós já sabemos. Esse homem adulterou, esse homem cometeu terríveis pecados contra o Senhor por meio dessa sua ociosidade, por meio de não fazer aquilo para o qual ele foi chamado a fazer, porque ele não manteve a linha, porque ele não ficou em linha, ele ficou desordenado em sua vida. Se você, meu irmão, é alvo dessa admoestação, se você não quer ser alvo dessa admoestação do apóstolo Paulo, devemos fazer alguma coisa. Devemos, na verdade, fazer aquilo para o qual Deus nos chamou a fazer. E a gente sabe como é que funciona isso, meus irmãos. Sejamos francos, porque a gente sabe que aquele que não faz o seu trabalho, ele acaba se metendo no que não é chamado. Muitas vezes, ao não cuidarmos dos nossos afazeres, a gente fica cuidando dos afazeres alheios. A gente cria solução para o problema de todas as pessoas ao nosso redor, mas a gente não consegue resolver os nossos próprios problemas. A gente gasta energia pensando, meditando, tentando ver formas de resolver o problema alheio. Mas os nossos problemas, nós não gastamos energia, nós não trabalhamos, nós ficamos andando de maneira desordenada. E na quarentena, meus irmãos, isso é um problema que pode ser bastante constante no nosso meio. Pode haver muita ociosidade no nosso meio. O jovem, né, e o adolescente, eles vão sempre dizer, né, não tenho o que fazer. Ficam, né, que tédio. Isso é comum. Eles clamam essas palavras. Então você, pai e mãe, se você tem um adolescente ou um jovem assim, arrume logo um serviço para ele em casa. Não existe ociosidade em casa. Basta a gente olhar para o tanto de trabalho que é necessário numa casa. Parece que nunca acaba. Ainda mais agora, em tempos de quarentena. Aqui em casa, por exemplo, você lava a louça, na hora que você se espanta, está lá tudo de novo. Parece que agora a pia nunca está vazia. Parece que sempre tem louça a ser lavada. É impressionante. Isso me deixa até espantado. Então, meus irmãos, lembre-se, trabalhe na sua vida. Faça aquilo para o qual Deus o chamou para fazer. Nessas horas também de admoestar aqueles que são desordenados e ociosos, muitos podem pensar, mas eu não sou qualificado para isso. Eu não sou qualificado para esse exercício de admoestação. Eu sei, meu irmão, você pode realmente achar que não é qualificado, mas se você está no meio do povo de Deus, se você tem sido instruído pela sua palavra, se Deus, inclusive, o levantou para esse propósito como responsável pelo pastoreio mútuo no meio do povo de Deus, você é sim qualificado. Certamente a gente não tem as respostas para todos os problemas, mas os pastores estão aí para isso. Você pode se informar com o pastor, receber a instrução de pastor de como agir para demonstrar alguém ao seu redor que está sendo desordenado, que está sendo ocioso, e todas essas coisas. O alvo do apóstolo Paulo aqui é o seguinte, é diminuir, é acabar
com aquele velho costume no meio do povo de Deus, em que acontece o seguinte: a pessoa chega para o pastor e fala: pastor, fulano de tal está fazendo tal coisa, fulano de tal está sendo ocioso. É isso que o apóstolo Paulo quer combater. Se você, meu irmão, foi levantado por Deus, se Deus lhe deu sabedoria, entendimento para identificar um problema, certamente o nosso bom Deus também vai lhe dar sabedoria e entendimento para ajudar na solução do seu problema. E certamente também eu não estou ignorando que existem casos que realmente devem subir para a atuação pastoral. Mas não são todos os casos que precisam subir até a atuação pastoral. No meio da comunhão do povo de Deus, com essa admoestação mútua, certamente muitos problemas serão resolvidos. Não importa se você é um adolescente, se você é um jovem, um adulto, um idoso, até mesmo uma criança. Deus o chama para admoestar os ociosos e os desordenados, os que vivem desordenadamente ao seu redor. Se você vê um seu amigo, se você vê um irmão agindo de maneira indisciplinada e desordeira, converse com ele, o corrija, confronte-o. Não vamos agir como certo personagem bíblico que, quando Deus pergunta sobre o seu irmão, ele diz: acaso sou eu o tutor do meu irmão? E é engraçado, porque esse costume de cuidar dos irmãos era uma prática, acho que antigamente era uma prática comum. Na minha casa mesmo, quando meu irmão fazia alguma coisa errada, meu pai sempre perguntava: você viu seu irmão fazendo isso e não fez nada? Então, no meio do povo de Deus deve ser assim, a gente deve cuidar uns dos outros, a gente deve tutoriar uns aos outros, a gente deve estimular os nossos filhos desde crianças a fazerem isso, a cuidarem uns dos outros. Segundo o apóstolo Paulo, é assim que deve funcionar. Porque, meus irmãos, é impossível para os líderes da igreja, pastores e presbíteros, é impossível realizarem esse trabalho sozinhos. É impossível eles terem que tratar de todos os indisciplinados, todos os ociosos, todos os desordeiros no meio do povo de Deus, quando às vezes eles não conseguem enxergar. E você que está ao lado da pessoa que se enquadra nessa característica, pode ter uma atuação mais direta. Por isso que é responsabilidade do povo de Deus o pastoreio, que envolve a admoestação desses desordenados. Mas também não fica restrito a admoestar os desordenados. Esse versículo que o apóstolo Paulo nos deixa registrado também diz que o chamado à responsabilidade do pastoreio mútuo envolve consolar os desanimados. Quem são os desanimados, meus irmãos? Desanimados, a gente pode dizer que são aqueles de coração fracos, aqueles com excesso de preocupação, aqueles desencorajados, aqueles sem confiança, os tristes. São eles, meus irmãos, que estavam lá naquela igreja de Tessalônica sofrendo perseguições, porque adoravam exclusivamente ao Senhor Jesus e rejeitavam César. São eles que tinham perdido os entes queridos, quando a gente vê no começo do capítulo 4, são eles que estavam criando expectativas erradas sobre essa breve vinda do Senhor Jesus e agora estavam frustrados, desanimados, preocupados com sua condição espiritual. Mas certamente nós podemos expandir esse conceito de desanimados para todos aqueles que sofrem algum tipo de tribulação, sofrimento, adversidades, tentações que afetem o nosso propósito de seguir a Jesus, que afetam o nosso ânimo em seguir ao Senhor Jesus. E diante de um grande desafio, nossa fé pode ser facilmente abalada, nos causando esse desânimo. E aqueles que no primeiro desafio querem desistir, jogar tudo para o alto, esses são os desanimados. E é comum esses desanimados no nosso meio. Frustrações diversas, meus irmãos, fazem a gente querer jogar tudo para o alto, desistir de planos, desistir de propósitos, desistir às vezes uns até da vida. É muito comum no nosso meio. E na Escritura também nós vemos registrado um caso que é bem emblemático com relação a esse desânimo, esse desencorajamento. Certo moço, ao ver as tropas do rei do exército dos sírios, ele clama ao profeta Eliseu: ai, meu Senhor, que faremos? E o profeta Eliseu, como um grande consolador, encorajador, responde: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Está lá registrado, 2 Reis, capítulo 6, versículo 17.
consolar, meus irmãos, encorajar, falar de maneira amistosa, de modo que venha revigorar o coração, a alma do nosso irmão que está desanimado e desencorajado. Se no caso da atitude anterior deveria haver uma repreensão enérgica, aqui então o tom deve ser outro. E aí muitas vezes não é raro a gente errar a mão e agir, inverter a forma de agir. E aí lembremos do conselho do profeta Isaías, que nos diz que não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Meus irmãos, não devemos desprezar esses desanimados no nosso meio, mas sim encorajá-los. Essa é nossa responsabilidade pastoral, comunitária e comum a todo membro do corpo do Senhor Jesus. Meus irmãos, como uma palavra doce de encorajamento move um coração. Como uma palavra doce traz uma energia para o coração que dá ânimo, que levanta o irmão que está caído. Temos o costume de, nos dias ruins, muitas vezes a gente nos queixarmos, né? Onde está Deus? Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou desanimado, eu estou frustrado, eu fico, Deus, onde é que o Senhor está? Aí eu me tranco no meu quarto, eu rejeito visitas, eu rejeito ligações, eu rejeito mensagens que me enviam, eu fico chorando, jorrando rios dos meus olhos, encharcando o travesseiro da nossa cama. E aí ficamos perguntando, Deus, cadê você? Deus, fala comigo. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós negamos as visitas dos nossos amigos, as ligações dos nossos amigos, as mensagens que os nossos amigos nos enviam. Esquecemos que Jesus, o grande Consolador, se faz presente por meio do seu corpo, que é a igreja, por meio dos membros desse corpo. Esquecemos que muitas vezes a mão do Senhor Jesus, por meio do seu corpo, vem nos dar um abraço, um afago, nos fazer um carinho, e nós simplesmente rejeitamos, ao mesmo tempo que pedimos, Senhor, vem nos consolar. Muitos irmãos, nesses tempos de quarentena, estão em casa, isolados, desanimados, sofrendo com as adversidades da vida cristã, com as adversidades causadas por esse isolamento social. E eu e você, meu irmão, somos responsáveis por levar consolo, por levar encorajamento a esses irmãos. Esses desafios que a igreja tem feito, de você ligar para quem mora só, de você ligar para um amigo, de você manter um contato com as pessoas próximas, visa justamente isso, estimular esse pastoreio mútuo através do consolo e do encorajamento àqueles que estão desanimados. E você pode pensar, mas eu não sei como fazer isso. E aí um grande teólogo nos lembra, um grande teólogo chamado Albert Barnes, nos lembra que todo cristão, especialmente todo aquele que está há muito tempo no serviço de seu mestre, tem um fundo de experiência que é propriedade da igreja e que pode ser de valor incalculável para aqueles que estão lutando agora, em meio a muitos embaraços ao longo do caminho cristão. O apóstolo Paulo disse também algo semelhante quando falou na segunda carta à igreja de Corinto, que o Senhor nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Meus irmãos, recentemente, eu e minha esposa, a Laila, nós perdemos um filho, ela sofreu um aborto espontâneo, e realmente nós ficamos tristes, abalados, desanimados, com o nosso semblante afetado. E, meus irmãos, como foi uma bênção receber ligações, receber mensagens, receber encorajamento da parte do povo do Senhor, por meio de vocês, que nos mandaram mensagem, nos ligaram, como revigorou o nosso coração, como nos deixou animados, como levantou o nosso semblante, receber todo esse cuidado, todo esse consolo, vindo da parte do próprio Deus, por meio do seu corpo aqui na terra, que é a igreja do Senhor. Certamente, meus irmãos, era impossível para o apóstolo Paulo atender todas aquelas pessoas em suas tristezas, frustrações, em todas as igrejas que ele tinha plantado naquela época. Assim, todos nós, então, somos responsáveis por esse cuidado mútuo, por esse pastoreio mútuo que envolve o encorajamento, o consolo daqueles que estão desanimados.
Não devemos, meus irmãos, menosprezar também a dor daqueles que estão desanimados. Muitas vezes, certos acontecimentos na sua vida não o abalam tanto. Graças a Deus por isso. Mas, às vezes, esses mesmos acontecimentos na vida de outro irmão podem deixar ele desanimado, deixar ele frustrado, deixar ele bem triste. E acontece. Mas isso não deve ser motivo da gente menosprezar o sofrimento alheio. Às vezes, dependendo da nossa fase da vida, a dor é diferente. O que causa desânimo numa criança é completamente do que causa desânimo no adulto. Isso não deve ser motivo de desprezar o sofrimento da criança. Independente da dor, meus irmãos, nós devemos ser compassivos, assim como o Senhor Jesus é compassivo, sendo agentes de consolação e agentes de encorajamento no meio do seu povo. Lembre-se, meus irmãos, que no momento da dor, do desânimo, as atitudes podem ser como se o próprio Senhor Jesus estivesse ao nosso lado e estivesse nos dando um abraço. Não precisa de um discurso elaborado para isso. Muitas vezes só precisa você chamar a pessoa para tomar um sorvete após uma frustração de não ser aprovado no vestibular. Muitas vezes você só precisa do seu amigo dormindo na sua casa quando você termina um namoro. Muitas vezes você precisa só de um abraço e de estar ao lado em silêncio no dia do luto. Às vezes, meus irmãos, você só precisa de uma frase de eu estou com você, estou orando por você, conte comigo. Não precisa, muitas atitudes valem mais do que discursos bem elaborados. Mas lembre-se também, meus irmãos, que palavras consolam. Palavras firmadas no Senhor Jesus, que é a principal razão para o nosso conforto. Ser um consolador, literalmente, é ser um portador da esperança, que é o Evangelho do Senhor Jesus. E também é bom lembrar que muitas vezes existem palavras que mais atrapalham aquele que está desanimado do que ajudam. Como exemplo, a gente tem aquelas clássicas palavras, né? Podia ser pior, uma hora vai passar. São palavras que devem ser evitadas, meus irmãos. São palavras que devem ser evitadas sem sombra de dúvidas. A responsabilidade de pastoreio mútuo do povo de Deus envolve admoestar os insubmissos, os desordeiros, os ociosos, e envolve consolar os desanimados. E, por fim, envolve também amparar os fracos. Aqui, meus irmãos, os comentaristas não possuem um consenso com relação ao que significa esse ser fraco. Muitos falam de fraqueza moral, outros falam de deficiências espirituais, outros de fraqueza até física ou necessidades econômicas. Uns falam que pode ser relacionado tanto à fé quanto à saúde física. Independente, meus irmãos, de qual tipo de fraqueza seja falado aqui, nós devemos amparar esses irmãos. O mundo nos diz que nós devemos nos afastar das pessoas que são fracas. Em acampamento, ninguém quer ficar na equipe da gincana daquelas pessoas que são consideradas fracas. Quando vai ter um jogo de futebol, ninguém quer um jogador ruim no seu time. O mundo nos incentiva a sempre querer o melhor, os melhores ao nosso lado e nos ensina a nos afastar daquelas pessoas consideradas fracas. Só que a lógica no reino de Deus é diferente, meus irmãos. Na lógica do reino de Deus, existe um Deus todo-poderoso que se faz fraco para amparar os fracos. Apoiar, suprir, ajudar, apegar-se de modo a prover toda a assistência necessária para seu fortalecimento. É dedicação àquelas pessoas que são fracas na sua vida cristã. Paulo diz aos fortes, lá em Romanos capítulo 15, aos que se consideram fortes, no capítulo 15, versículo 1, que os fortes devem suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos, meus irmãos, nos interessar por essas pessoas, prestar atenção a elas e investir na vida delas. Um teólogo chamado Gene Green diz que aqueles a quem a sociedade passa por cima e põe para baixo devem ser levantados e recebidos pela igreja. Dá trabalho amparar o fraco, quer seja em sua deficiência espiritual, financeira e até moral. Nós somos imediatistas, queremos amparar, mas queremos ajudar com data para começar e com data para terminar. A gente fica inquieto quando eles não respondem da maneira que nós esperamos que eles respondam. A gente fica inquieto se eles não param de incorrer nos mesmos erros devido às suas fraquezas. Por isso que Paulo finaliza esse versículo falando que sejais longânimos para com todos.
Sejam, meus irmãos, pacientes. Sejam pacientes. Aqui Paulo coloca uma base para todo esse trato pastoral que deveria ser realizado entre os membros da igreja, entre os membros de uma comunidade local. Paciência, meus irmãos. O contrário de paciência é aquele touro que tem a sua respiração ofegante, que tem a sua respiração rápida, que fica... Paciência tem a ver com respiração longa, com ânimo longo, com respiração profunda. É ter um ânimo longo no trato com as pessoas que se enquadram nesse grupo de ociosos, desanimados e fracos, que era o alvo específico de Paulo nessa carta. Mas certamente podemos expandir isso para abarcar todos os dilemas que precisamos enfrentar no meio do povo de Deus. Ministrar as pessoas no corpo do Senhor Jesus, que tem profundas necessidades ou mágoas, como Paulo nos pede que façamos. Muitas vezes é difícil, às vezes simplesmente porque as pessoas não respondem, não são curadas ou não crescem tão rápida quanto nós esperamos que elas cresçam. A nossa sociedade que nos incentiva a querer as coisas do nosso jeito, a desejá-las do jeito que queremos, no tempo que queremos. E aí fica difícil ser paciente diante disso. Logo, corremos o risco de admoestar, consolar e amparar, marcando data específica para começar e terminar, mas não deve funcionar assim. Não é assim que deve funcionar. O teólogo diz que nós devemos renunciar à tirania de nossas próprias agendas, ter paciência, valorizar as outras pessoas o suficiente para lhe dar tempo e espaço, e tempo para falhar, para aprender e desenvolver, para amadurecer, em vez de esperar que elas façam tudo certo e façam agora. Paciência, meus irmãos, é um fruto do Espírito. Como Tim Keller diz, é essa capacidade de enfrentar problemas sem perder a cabeça ou partir para o ataque à torto e à direita. É o oposto desse ressentimento contra Deus e contra as pessoas. Pessoas impacientes são ressentidas contra Deus e contra o seu próximo. Também, paciência é o oposto de ser indiferente às coisas que acontecem ao nosso redor, às pessoas e seus problemas. O Senhor Jesus, meus irmãos, tem sido paciente com cada um de nós. O Senhor Jesus tem sido paciente com as nossas desordens, desânimos e fraquezas. O Senhor Jesus tem sido paciente com os nossos pecados. O Senhor Jesus tem sido paciente com a nossa demora em crescer em diversas áreas da nossa vida. Nós somos lentos, meus irmãos. Por que então, se somos lentos, ficamos exigindo que os nossos irmãos respondam instantaneamente às nossas admoestações, aos nossos consolos e ao nosso amparo? 2 Pedro diz que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Seja paciente, então, irmão, com seu cônjuge, que não tem respondido às suas admoestações, que não tem respondido da maneira e da velocidade que você espera. Não desista da vida dele por causa disso. Não incorra na murmuração ou não incorra no erro daquele discurso que diz: esse aí nunca vai mudar, vai morrer assim. Não incorra nesse erro, meu irmão. Seja paciente, não desista do seu amigo, do seu filho, que não tem respondido às suas intervenções pastorais. Suportemos, meus irmãos, pacientemente uns aos outros. Sejamos pacientes com o desanimado. Não se deixe levar pela agonia se seu filho, cônjuge, amigo, continua ficando desanimado sempre que sofre uma frustração, sempre que sofre uma decepção. Sejamos pacientes, meus irmãos. Seja paciente com o fraco na fé, porque muitas vezes ele vai cometer o mesmo pecado, muitas vezes. Ele vai errar 1, 2, 3, 4. Seja paciente e o acolha. Não o rejeite por causa do seu excesso de erros. Não desista, meu irmão, do seu filho que tem teimado em sua fraqueza em rejeitar ao Senhor. Nós não sabemos os propósitos do Senhor para a vida dele, mas o Senhor nos chama a ser paciente com esses que fazem parte do seu povo. Toda a igreja, meu irmão, por mais forte que seja, como diz John Stott, tem os seus filhos problemáticos,
que precisam desse pastoreio praticado pelos próprios membros da comunidade. Os pastores e presbíteros sozinhos não darão conta desse recado. Essa doutrina do pastoreio mútuo é antiga, foi esquecida, mas foi resgatada pelos reformadores, é também conhecida como esse sacerdócio mútuo de todos os crentes. E não importa, meu irmão, quão maduro, quão forte espiritualmente, quanto tempo de igreja você tem. É provável que no decorrer da sua vida haja momentos de tristeza, dúvida e desânimo. E quando esse momento chegar, toda a comunidade deve assumir a responsabilidade pelo seu pastoreio. É errôneo deixar tudo isso sob responsabilidade exclusiva dos pastores e presbíteros. E como diz um teólogo chamado Edward Welch, que muitos dos problemas da igreja são resolvidos em conversas informais entre amigos. Muitos dos problemas são resolvidos aí, enquanto que as pessoas acham que os grandes problemas são resolvidos em gabinetes pastorais. Esses relacionamentos mútuos, esse pastoreio mútuo relacionado pelo povo de Deus, ele é fonte de bênção, fonte de edificação, fonte de crescimento na vida do povo de Deus. E que nesses tempos de quarentena, meus irmãos, e após o seu fim também, despertemos e sejamos ativos na obediência a esse chamado à responsabilidade do pastoreio mútuo, através de admoestações, consolo e amparo. Amém?